Você assiste agora a segunda parte do Caminho de Santiago de Compostela de bicicleta. Essa cicloviagem, essa aventura, esse caminho espiritual que eu realizei na Espanha, conhecendo o misterioso Caminho de Santiago de Compostela, que atrai gente do mundo inteiro para cá em busca de autoconhecimento, em busca de muito mais do que uma aventura. Na etapa de hoje, finalizando esse caminho, esse longo caminho, eu conheci também Finisterra, conhecida como o fim do mundo e que faz parte da história do importante, do sagrado, do mundialmente conhecido Caminho de Santiago de Compostela. Vamos lá? Bora pedalar? A etapa do pedal de hoje foi mais tranquila, 57 km, saindo de León e chegando em Astorga, onde fica essa maravilha construída no final do século XIX, o Palácio Episcopal de Antônio Gaudí, arquiteto catalão. Só do lado de fora já dá para se ter uma ideia de quanto é sensacional esse trabalho. Agora, por dentro, olhando os detalhes da arquitetura, imaginando uma vida dedicada a construir prédios como esse aqui, a pessoa fica ainda mais encantada. Além do prédio em si, desse trabalho de Gaudí sensacional, acontece aqui dentro hoje uma exposição sobre o Caminho de Santiago de Compostela, os caminhos do Caminho de Santiago de Compostela e também sobre a história do cristianismo. Esse é apenas um dos atrativos aqui de Astorga, uma cidade pequena, aconchegante, mais um cantinho da Espanha que tem essa característica aqui, que atrai gente do mundo inteiro, além, logicamente, de muitos peregrinos que seguem para Santiago de Compostela. A etapa entre Astorga e a Cruz de Ferro tem muitas flores, mas nem só a beleza deve ser levada em conta. Quem faz pelo caminho do peregrino precisa enfrentar pedras soltas e trechos íngremes. Por isso, muitos ciclistas fogem da rota original e seguem por estradas alternativas. Bom, esse não foi o meu caso.
Podem parecer simples ruínas aqui atrás, mas tem uma importância muito grande no caminho de Santiago de Compostela. Estou em Foncebadón, uma localidade que ficou abandonada por muitos anos e que foi reerguida, começou a ser reerguida após o crescimento da peregrinação novamente a partir dos anos 80. Existem dois momentos ainda relacionados a esse local. Antigamente, quando ainda estava tudo aqui abandonado, havia muitos cachorros soltos, por isso as pessoas tinham até medo de passar por aqui. E relacionado a esse tema, no livro de Paulo Coelho, Diário de um Mago, é justamente aqui, em Foncebadón, onde ele enfrenta seus demônios, seus medos, representados justamente em um cachorro, fazendo referência a esse momento histórico dessa localidade aqui, no Monte Irago, quase no alto do Monte Irago, aqui no caminho de Santiago de Compostela, na região do caminho de Santiago de Compostela. São ruínas, há muitos pontos ainda preservados dessa maneira, apesar da modernização atual, justamente, vou dar uma andadinha aqui, para se lembrar, se fazer referência a essa parte que não pode ser esquecida na história de quem peregrina até Santiago. Aqui atrás de mim, um dos pontos mais marcantes do caminho de Santiago de Compostela é a Cruz de Ferro. Localizada a 1504 metros de altitude, ela foi instalada para auxiliar na sinalização de quem frequentava esse local aqui muito tempo atrás, no período de inverno, quando fica tudo fechado, tudo coberto de neve. Mas no caminho de Santiago de Compostela, ela tem outra função, uma função tão importante quanto. Como se percebe, a base está cheia de pedras. Essas pedras representam o peso que as pessoas carregam durante a vida e depositam aqui, se desapegam, se livram dos seus pesos aqui na Cruz de Ferro, no alto do Monte Irago. Eu, logicamente, trouxe aqui a minha pedrinha e vou deixar aqui o peso, as coisas que me incomodam, as coisas que dificultaram a minha vida nos últimos anos principalmente e que me fizeram, inclusive, chegar aqui no caminho de Santiago de Compostela até esse momento único aqui na Cruz de Ferro. É um local de parar, respirar, olhar e realmente pensar nessas situações, às vezes situações que reclamamos sem necessidade, mas que acabam sendo fundamentais para nos ajudar a, inclusive, ser uma pessoa muito melhor. Então, vamos lá, minha pedra está aqui. É hora de deixar minha pedra, meus pesos na Cruz de Ferro do caminho de Santiago de Compostela.
10º dia de viagem, mais de 600 quilômetros pedalados. Agora eu parei em Ponferrada e vou passar um dia por aqui, porque eu encontrei um hostel muito legal, voltado para atender quem faz o Caminho de Santiago de bicicleta. Olha só, tem uma garagem, tem uma oficina, aqui ó, ferramentas para uma possível manutenção da bicicleta, bombas aqui para calibrar o pneu e ainda um lava-jato, olha só, para dar aquela moral na relação da bicicleta. Afinal, sujeira na corrente, no cassete, na coroa não faz bem para o desenvolvimento da bicicleta e logicamente para as próprias peças. Então hoje é dia de dar um trato nela, porque já rodamos mais de 600, né? E ainda tem mais 200 pelo menos até Santiago de Compostela. Então é importante que ela esteja com a manutenção em dia para chegar lá rodando direitinho como aconteceu até agora. Então vamos lá, Lava Jato, dar uma limpeza da minha companheira nessa grande aventura pelo Caminho de Santiago de Compostela. Estou na cidade de Ponferrada, na região de El Bierzo, e hoje eu não pedalei, tirei o dia de folga já previsto na minha programação para conhecer esse espetáculo aqui atrás, ó, o Castelo dos Templários, construído entre os séculos XII e XV, visando justamente proteger os peregrinos que passavam por aqui nessa época. Atualmente, deixa eu dar uma andada aqui, ele é dividido em duas partes, a parte antiga, com essa estrutura e com essas características maravilhosas, e a parte mais nova que fica lá atrás, onde ficam diversas exposições sobre a época dos Templários, sobre a história do castelo e também sobre a história do cristianismo, bíblias de diversas épocas, de diversas regiões, tudo guardado aqui e sendo exposto nesse castelo aqui dos Templários, cidade de Ponferrada. Peregrino paga apenas 4 euros a entrada, quem não é peregrino ou bicigrino paga um pouquinho mais, mas vale o dinheiro para conhecer aqui as torres, as partes antigas, imaginar como era a vida aqui lá entre os séculos XII e XV nessa região da Espanha. Caminho de Santiago de Compostela, vários caminhos, né? Eu estou no caminho francês de Santiago de Compostela e tendo a oportunidade de conhecer essa maravilha da história dessa região espanhola. Décimo primeiro dia de pedal, saí de Ponferrada e sigo em direção ao Cebreiro, ao Alto do Cebreiro. Depois de 20 quilômetros do pedal de hoje iniciado, eu chego a mais um sítio histórico, mais um local de extrema importância. É difícil falar o que não é importante, mas alguns locais têm uma grande importância na história do Caminho de Santiago de Compostela, e esse aqui é um deles. Essa é a Porta do Perdão, na Igreja de Santiago. Reza a história, conta a história que o peregrino que não tiver condições de enfrentar o próximo desafio, que está daqui a pouquinho, que é essa subida do Cebreiro, tem seus pecados perdoados se terminar por aqui, passando por essa porta e atravessando a Igreja de Santiago, a pequena igreja de Santiago, não a Catedral de Santiago, que fica em Vila Franca del Bierzo. Um local bem humilde também, que atrás mais um dos pequenos povoados, mas que tem muita importância na história desse local. É importantíssimo para mim parar aqui e registrar, mesmo que o dia hoje esteja frio, chuvoso, esteja tentando adiantar para evitar o pior lá na subida do Cebreiro, mas fazendo o Caminho de Santiago como deve ser feito, como bicigrino, respeitando a história, não há como ignorar um local desse aqui.
Embaixo de uma chuva fina, já na última grande parte mais difícil, do último grande morro do caminho de Santiago de Compostela, que é o Cebreiro. Já na região conhecida como La Faba, o caminho se divide pela estrada, que é a indicação para quem segue de bicicleta, e para quem vai a pé, caminhando, é aquele caminho ali que é uma trilha de montanha, ou seja, para bicicleta, principalmente nessas condições aí, ó, chovendo, além de ser mais difícil, é arriscado. Então vamos lá proteger o equipamento e tocar para cima embaixo de chuva aqui no Cebreiro. Uma subida com muita chuva, com muito frio, cheguei até o alto do Cebreiro. Foi difícil, não em relação à distância, em relação à altimetria, até porque eu me preparei para isso, mas quase no topo, um frio muito grande, perto de 0 grau, quase nevando, mas deu tudo certo. Encontrei vaga no albergue municipal, que é bem simples, mas atende ao propósito do peregrino, do vice-grino. E agora estou aqui na Catedral de Santa Maria, no Cebreiro, onde acontece a missa do peregrino, uma missa realizada diariamente para atender aquele que caminha ou pedala em direção a Santiago de Compostela. E como é uma missa voltada para o peregrino, em algumas partes os peregrinos participam cada um dentro da sua língua. Outra curiosidade histórica, uma parte importante histórica nessa capela aqui no alto do Cebreiro, também um dos pontos muito altos do caminho de Santiago de Compostela, é que conta a história que em 1300 aconteceu um milagre aqui, o conhecido milagre do Cebreiro. E um dia como hoje, um dia frio, com neve, veio apenas uma pessoa, andou cerca de 3 quilômetros para chegar até aqui a igreja do Cebreiro. E o padre, quando viu que havia apenas um fiel, se recusou a realizar a missa para apenas uma pessoa. E assim, como uma espécie de castigo, a hóstia foi transformada em carne e o vinho em sangue. Aqui em um dos cantos da capela há um altar, uma lembrança em relação ao milagre do Cebreiro. É outro ponto que não pode deixar de ser visitado para quem faz o caminho, conhecendo, valorizando a sua história, independente de religião.